Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as práticas, de educação ambiental na educação infantil e no ensino fundamental. Vamos lá. Então, para nós iniciarmos, algumas considerações iniciais aí em relação àquele artigo que ficou para nossa leitura, que é o artigo Educação e Pedagogia Ambiental como conceito e proposta escolar. Então, naquele artigo ele vai trazer diversas perspectivas, pensando ali então o contexto, e aplicabilidade da educação ambiental no ensino formal, né? Então, discutir um pouquinho sobre como ocorre essa aproximação entre a temática da educação ambiental na relação com o currículo escolar ali, as práticas de BNCC, né? Então, um dos pontos que eu tirei ali para nós refletirmos um pouquinho é a seguinte citação. A educação ambiental se apresenta como obrigação legal, ética e moral da escola, uma vez que o momento atual pede mudanças profundas e incorporação de valores que visem a equidade social. Nesse contexto, busca alternativas de sustentabilidade nas relações entre os indivíduos e a natureza, torna-se um desafio para todos nós. E aqui, por que que eu acho interessante nessa citação que ele traz ali para pensar um pouquinho sobre essa aproximação, então, da educação ambiental no ensino regular? Primeiro, que a gente vai ver que a escola tem um papel fundamental de trazer não só os conhecimentos, teóricos, ali, os conteúdos pragmáticos da BNCC, mas também nós pensarmos uma construção muito mais ampla de sociedade. Então, por isso que ele traz essa questão da obrigação legal, ética e moral da escola para tratar essas temáticas. E também pensando ali na questão de valores que vão ser desenvolvidos para pensar essa equidade social, ou seja, para pensar que toda essa sociedade, todos nós que fazemos parte das sociedades, temos responsabilidades quanto às questões ambientais, como nós já vimos nas aulas anteriores, e também temos não só essas responsabilidades, mas direito de usufruir de um meio ambiente muito mais adequado às nossas necessidades, ou de um ambiente que esteja sádio. E pensando nisso, por isso que ele coloca ali que é um desafio para todos nós, é pensarmos isso, de uma forma coletiva, pensar isso na sociedade, no contexto global onde nós vivenciamos hoje. Então, isso se torna um grande desafio. Mas nós temos que pensar ali alternativas, então, para a sustentabilidade. Então, como nós vamos lidar? Como nós vimos lá no filme Wall-E, como nós vimos nas discussões lá daquela curta-metragem Man, ele vai trazer ali problemas ambientais que são previsões ali para a nossa realidade, para onde que vai todo o acúmulo de lixo que nós estamos criando, que nós estamos criando, não, que nós estamos produzindo atualmente. Então, nós temos que pensar uma vida mais sustentável. Então, por isso, um desafio aí para todos nós, E ele vai trazer como proposta ali, então, para nós lidarmos com esse desafio, a proposta de ensino e de práticas de ensino na educação formal e na educação informal. Então, quando nós falamos da educação formal, nós estamos falando ali dos níveis de escolarização, seja ele da educação infantil ao ensino superior, então, até mesmo por isso nós temos essa disciplina, esse componente curricular no nosso currículo do curso de pedagogia, licenciaturas e outras formações acadêmicas também, em todas as graduações, porque é uma necessidade que se faz de produzir pessoas conscientes, sobre as questões ambientais. Então, tanto de forma formal, no contexto formal da escolarização, quanto no informal, que são práticas, então, não escolarizadas, é, nós precisamos atuar dentro dessa temática. E aí ele traz ali para nós, então, o processo educacional pode ser formal, em nível escolar, ou informal, através de práticas educativas que envolvam a comunidade na defesa do meio ambiente. E esse envolvimento da comunidade, ela vai se valer ou vai vir a partir de projetos que vão ser desenvolvidos muitas vezes pelos grupos escolares, seja ele de qualquer nível. E é nessa perspectiva que hoje eu vou trabalhar com vocês, pensando um pouquinho de práticas, então, escolares, que podem auxiliar também nessas questões da comunidade como um todo. Então, nós não podemos esquecer que todas as práticas,
que nós temos da educação ambiental, elas têm que ser direcionadas, elas têm que partir da realidade que é do estudante. Então, todos os temas que são desenvolvidos ali a partir da educação ambiental, eles não podem ser temas aleatórios, né, que só porque eu gosto ou porque eu acho interessante, mas tem que vir ali, então, né, eles têm que trazer vivências do estudante e que esses temas têm que estar vinculados à realidade dele. E por quê? Porque aí vai fazer sentido para aquilo que ele está estudando. Então, os autores do artigo eles vão trazer para nós isso, né, essa perspectiva de trazer das vivências e experiências dos próprios sujeitos ali para elaboração de práticas educativas. E também a gente não pode esquecer que toda essa temática, como eu já pontuei, ela tem que trazer uma prática que é reflexiva, né, e crítica da nossa realidade. Então, as temáticas que a gente vai desenvolver num contexto da educação ambiental no ensino fundamental ou na educação infantil ou em outros níveis de escolaridade, né, mas principalmente a educação básica aqui, que é o que nós estamos tratando hoje, ela tem que trazer, então, uma proposta que seja de análise crítica, reflexiva e também uma prática de intervenção. Então, é pensando assim, como nós podemos intervir nas problemáticas que nós temos hoje. E pensando então nessas intervenções, aí vamos pensar um pouquinho sobre as práticas que nós podemos ter então na educação infantil e no ensino fundamental. E quando nós pensamos nessas práticas, a gente pode pensar de diversas formas, tá? Nós temos que lembrar que a temática da educação ambiental é um tema transversal, né? É um dos temas transversais. Eles atravessam todos os componentes curriculares, né, todos os campos de experiências na educação infantil e todos os componentes curriculares, né, as disciplinas no ensino fundamental. Então, ele vai ser trabalhado de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar. E isso pode ocorrer a partir de algumas metodologias, né, de algumas práticas. A principal delas é a elaboração de projetos pedagógicos, né, então que envolvam essa temática na interdisciplinaridade com os outros componentes curriculares, sequências didáticas ou atividades diversificadas, sejam elas atividades pontuais que não devem ser só pautadas nas datas comemorativas, né, como agora no dia 5 de junho foi, né, o dia do meio ambiente aí, então, não só em atividades pontuais, como datas comemorativas e afins, mas, né, como um conjunto de atividades mesmo que faça sentido ali para as demandas que os próprios alunos vão trazendo. E nós podemos utilizar aí, pensando, né, a pedagogia como forte, a questão dos jogos pedagógicos. Então, os jogos que vão ser grandes recursos aí para nós. Tanto os jogos, né, físico, quanto hoje, né, os jogos digitais, aqueles que nós encontramos aí pela internet. Então, vamos falar um pouquinho sobre os projetos e sequências didáticas. Então, projetos pedagógicos, né? Então, os projetos pedagógicos são ferramentas fundamentais na educação infantil e no ensino fundamental. E por que ferramentas fundamentais? Porque eles nos permitem trabalhar a partir de diversas temáticas, tá? E de uma forma transversal e interdisciplinar. Então, eles promovem o engajamento dos alunos, ou seja, o desejo e a vontade do aluno participar, porque o aluno é o centro de todo o processo, então ele é aquele que busca a informação, que elabora a informação e que vai trazer o resultado final ali. E integram diferentes áreas, como eu falei, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, diferentes áreas do conhecimento estimulam o desenvolvimento de habilidades essenciais. E que habilidades essenciais? Principalmente de pesquisa. Isso é muito importante nós trabalharmos ali desde a educação infantil, porque quando nós trabalhamos a partir da metodologia de projetos, o aluno é protagonista da construção do conhecimento, porque ele não só busca, mas como elabora esse conhecimento. E o professor se torna realmente ali um mediador desse processo, né, um problematizador ali das práticas. E as sequências didáticas? As sequências didáticas, ela é muito parecida com os projetos. Então, enquanto os projetos têm algo muito mais elaborado e a longo prazo, né, elaborado no sentido a longo prazo, as sequências didáticas, elas são mais rápidas, né? Elas têm um tempo, um prazo bem determinado, bem delimitado, geralmente uma semana, 15 dias, né? E por quê? Porque ela é uma sequência de atividades para alcançar um fim específico e que não necessariamente tem um produto final. No projeto pedagógico tem um produto final, seja ele a elaboração de um livro, um painel, uma música, uma apresentação, sei lá.
né? Vai ali da necessidade que o professor observa e do desejo da turma quando elabora o projeto. Mas a sequência didática, então, ela envolve definir objetivos de aprendizagem claros, objetivos, pontuais, tá? E selecionar conteúdos relevantes e estruturar atividades desafiadoras e contextualizadas para o aluno. Ou seja, eu organizar atividades que eu saiba necessariamente, eu tenho que saber por que eu quero desenvolver essas atividades, como eu quero e para quando eu quero. Então, geralmente, as sequências didáticas, uma semana, uma sequência mesmo lógica, né, e progressiva de atividades para alcançar um fim específico. Ela pode estar aliada a uma única disciplina, ou ela pode ser também ali interdisciplinar e transdisciplinar, caminhar pelas diversas disciplinas, né, componentes curriculares. E de onde que nós partimos para elaborar tanto os projetos quanto as sequências didáticas? O primeiro ponto e o principal dentro da pedagogia de projetos é a curiosidade da turma. Então, a própria turma, né, os próprios alunos, ali, estudantes, vão definir quais são as temáticas que lhes interessam, que lhe trazem uma curiosidade, que eles têm o interesse de aprofundar e que vai ser base, então, para a construção de conhecimento pedagógico daquela temática, da educação ambiental. Então, é o ponto principal. Mas, para além disso, o professor ele pode auxiliar nesse processo, trazendo ali para reflexão, por exemplo, problemas locais. Então, se dependendo da área onde a escola, da onde os alunos estão, quais são os problemas ambientais que aquele espaço tem? Há lixo na rua, ou se é uma região que tem córrego, lagos, como estão esses lagos, como estão esses córregos, a questão de acúmulo de sujeira, né, produção ali de refugos, fábricas perto com poluição, ou seja, a gente vai buscar ali dentro do campo, né, de vivências e experiências ali dos alunos, o que está gritando por necessidade de observação. Então, esses problemas locais. Para além disso, os temas emergentes na nossa sociedade. Então, questões que estão surgindo, que estão emergindo de uma necessidade coletiva. Então, por exemplo, poderia ser falado das enchentes, né, se a sua cidade ela tem essas problemáticas. Então, falar sobre enchentes, falar sobre a desassoreamento de lagos, falar sobre a questão da climatização, desmatamento, fogos, né, quando começam as queimadas aí em alguns períodos do ano, ou seja, de questões que realmente estão ali candentes no meio social da nossa sociedade. Ou Rio Grande do Sul, como nós podemos ver hoje, também é uma temática que poderia ser muito bem trabalhada. Para além disso, nós podemos partir também de outros recursos, como os vídeos e filmes, que é o que nós trouxemos nas últimas aulas. Então, pensando alguns vídeos que podem ser tirados da internet, vídeos que são propagandas, curta-metragens e toda essa diversidade de mídias que nós temos hoje, né? Vídeos do TikTok, vídeos do Instagram, que podem ser utilizados como recursos pedagógicos também. E para além disso, livros, sejam eles ali livros didáticos, né? Dentro da propostas que são nos livros didáticos, ou dentro da nossa literatura infantil, da nossa literatura infanto-juvenil, revistas também, né? Então, reportagens, entrevistas que podemos encontrar em algumas revistas, tanto revistas que correm aí pelo nosso dia a dia, que não são acadêmicas, quanto revistas direcionadas para a área da educação. Então, são recursos que nós podemos utilizar, né, ou pontos que nós podemos tomar como referência para partir, então, a elaboração de projetos e de sequências didáticas. Sempre pensando na questão da interdisciplinaridade, ou seja, né, esse atravessamento por todos os componentes curriculares. Nós precisamos atuar de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Então, os projetos pedagógicos e sequências didáticas devem promover essa abordagem interdisciplinar, ou seja, tomando como referência os diversos componentes curriculares. Ao aliar os conteúdos curriculares como temas ambientais, os educadores podem criar atividades que são envolventes, né, que estimulem a consciência ecológica, o pensamento crítico e a adoção de comportamentos sustentáveis. Então, é pensando aí a nossa intervenção no contexto da educação ambiental. Quando a gente fala de atividades envolventes, gente,
Nós temos que pensar questões que são lúdicas, questões que são muito práticas para pensar a educação ambiental. Nós não podemos só teorizar, mas nós temos que trazer isso para a realidade mesmo prática dos nossos alunos. E aí vamos pensar um pouquinho agora de algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas ali na educação infantil e no ensino fundamental. Lembrando, gente, que eu trago aqui agora apenas algumas sugestões, que existe uma infinidade de possibilidades. E aí vai dos recursos e criatividade do que o professor tem ali na elaboração dos seus projetos e sequências, tá? E sequências didáticas. Então, uma das possibilidades que eu trago lá para a educação infantil é a gente pensar o quê? A integração, né, da criança com a natureza. Então, atividades que promovam o contato direto das crianças com a natureza, como passeios ao ar livre, observação de plantas e animais e plantio de hortas em espaços escolares. Então, se existem parques ali na sua cidade, né, praças onde tem bastante plantas, árvores, leve essa criança para ela observar, faz plantio com elas na escola. Gente, uma coisa que é clássica aí na educação infantil é o bendito feijãozinho, plantar o feijãozinho lá no algodão. Pode fazer? Pode, gente, mas né, isso aí nossos avós faziam, plantar feijãozinho. Tem tantas outras coisas que nós podemos plantar com as crianças, fazer aquela cabeça de alpiste que eu acho super bacana, ou muitas vezes também algumas verduras e legumes, né, que eles têm um ciclo de crescimento muito rápido. Então, podem ser plantados e também feito ali uma pequena horta com as crianças, ou elaborando outros projetos, né? Um exemplo que eu dou, eu fiz uma sequência didática uma vez com as crianças na educação infantil, a partir da história do grande rabanete. E nós plantamos o rabanete, então, e trazendo ali a questão do cultivo, do cuidado com a nossa pequena hortinha de rabanetes. E depois foi feita a saladinha, né, com a salada com os rabanetes, então eles comeram, a gente trouxe isso para a introdução alimentar, ou seja, abarcamos ali diversos campos de experiência para uma coisa que partiu de um livro infantil. Então, nós temos que explorar esses espaços de encontro da criança com a natureza. Então, fazer passeios, atividades extraescolares. Se você está dentro de uma comunidade onde tem essa relação com o plantio muito frequente, né, muito próximo, então levar isso para as crianças também, explorar essas possibilidades. Um exemplo que eu trago para vocês, quando eu trabalhei com a história do Grande Rabanete, foi numa escola rural, e nós tínhamos alunos que os pais trabalhavam com a plantação de verduras. E um dos nossos aluninhos, que era maternalzinho, ainda 3 anos, acabou levando para a escola cebolinhas. E a gente plantou cebolinhas também, sabe? O pezinho de cebolinha. E ele que fazia todo o cuidado, explicava como que tinha que cuidar, com apenas ali de 3 para 4 anos, né? Mas a família toda trabalhava já nessa linha. Então a gente utiliza a experiência de vida também da criança para a elaboração desses projetos, tá? Seguindo, né, a gente tem que lembrar que na educação infantil o eixo norteador é a brincadeira e a interação, então nós precisamos trabalhar a partir de uma questão lúdica. A aprendizagem ela tem que ser lúdica, né? Então, jogos, brincadeiras, oficinas e que deem em forma lúdica e interativa. Ensinem conceitos ambientais básicos como reciclagem, economia de recursos e preservação do meio ambiente. E aí, gente, vale lançar mão de todas as propostas que nós temos. Ah, Wesley, não tem material comprado. Gente, a gente monta, né? Professor de educação infantil tem que montar material. E nós podemos aí montar quebra-cabeça, jogos da memória, bingos e por aí vai, trazendo então essas temáticas, no qual a gente vai introduzindo ali esses conceitos sobre o que é reciclagem, então a economia de recursos, e tanto de recursos naturais, mas também falar sobre água, falar sobre energia, falar sobre a questão do consumo também exacerbado que nós temos aí na nossa sociedade, né, pensando no consumismo, de comprar coisas que nós não precisamos, falar sobre a questão das embalagens, como nós utilizamos ou devemos reutilizar embalagens, e preservação do meio ambiente, na questão do cuidado e também o controle do lixo. Então, olha quantas coisas dá para a gente trabalhar. Isso aí, gente, ó, dá para a gente trabalhar um ano inteiro com projetos. E histórias ambientais, né? E esse ambientais entre aspas, por quê? A gente pode partir de histórias da literatura, ou criação mesmo de histórias, né, com as crianças, para pensar as questões ambientais. Então,
contação de histórias, leituras de livros, né, então que abordem temáticas ambientais e também que não abordem, mas que a gente possa tomar como referência, estimulando a imaginação e a sensibilidade das crianças em relação à natureza. Então, por exemplo, vão ter livros que vão trabalhar especificamente as questões ambientais, e tem livros que não trabalham de fato com as questões ambientais, mas nos permite refletir sobre. Então, por exemplo, vou utilizar a história da Branca de Neve e os Sete Anões para falar sobre a exploração de minério. Dá para eu trabalhar isso com as crianças da educação infantil? Dá sim. Claro que você não vai explorar de forma aprofundada, mas dá para a gente trazer muitas experiências a partir disso. Seguindo atividades, então, aí da educação ambiental para o ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, a gente consegue trabalhar uma maior elaboração das ideias e criticidade, até mesmo por conta, né, da fase de desenvolvimento que as crianças estão ali. Então, a gente pode trabalhar com projetos de reciclagem que sejam muito mais amplos, né? Então, envolver os alunos em projetos de reciclagem, como coleta seletiva, transformação de materiais recicláveis em novos objetos, ou seja, produzir e trabalhar um pouquinho também com a questão cultural, né? Incentivando a consciência sobre a importância da sustentabilidade. Dentro desses projetos de reciclagem, a gente pode trabalhar, né, então, a questão mesmo da coleta seletiva, que é uma realidade muito pequena ainda dentro dos municípios. A gente pode trabalhar então, com a questão de recicláveis, reciclar para novos objetos. Então, dar outros significados ali para materiais que a gente tem no nosso dia a dia. E hoje, muito se faz com garrafa PET, por exemplo, né? Então, que dá para você fazer tudo com garrafa PET, né? Desde de roupa, tecido, né? Linha para tecido, para elaborar roupas ali, como potinhos, vasos, vassoura e por aí vai. E a gente pode trabalhar também pessoas que fazem, por exemplo, dentro do artesanato, né? Então, alguns artesanatos a partir de sementes, folhas, cascas, a gente pode também utilizar isso como referência. Partindo da reciclagem também, a gente pode ter projetos, por exemplo, de óleo de cozinha. Então, o que fazer com óleo de cozinha? Como a gente faz essa reciclagem? E é interessante porque pode até trazer recursos aí para a escola, né? Ou vendendo esse óleo de cozinha, ou transformando ele em sabão ali e retornando para a comunidade isso. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades aí dentro do campo da reciclagem. Horta escolar, então, com os alunos de ensino fundamental, a gente consegue elaborar até de uma forma muito mais intensa, mais complexa, a questão das hortas, da horta, né? Da hortinha que a gente faz ali. Com produtos que podem ser consumidos pelas próprias crianças que elas plantam, né? Então, criar uma horta na escola, onde os alunos possam plantar, cuidar, aprender o ciclo dos alimentos, a importância da biodiversidade e a conexão entre a alimentação e o meio ambiente. Então dá para a gente trabalhar uma diversidade de possibilidades ali, desde a questão de nutrição escolar, alimentação adequada, né? Então a questão do próprio cultivo, escolher as sementes que vão ser plantadas, pensar na progressão do desenvolvimento dessas sementes ali, do que ela vai gerar, o que pode ser feito então depois com aquilo que foi colhido ali na horta, vão comer na escola, levar para casa, vai ser vendido para a comunidade, infinitas possibilidades ali da horta escolar. E também atividades extracurriculares, né, excursões aí, pensando a natureza como o foco. Então, organizar visitas a parques, a reservas naturais ou a áreas verdes, onde os alunos possam observar, então, a fauna e a flora locais, aprender sobre os ecossistemas e refletir sobre a preservação ambiental. Então, dentro desse contexto, a gente vai olhar tanto ao nosso redor ali da sua unidade escolar, quanto para a sua cidade, ou espaços, né, lugares ali fora mesmo da cidade, do qual a gente possa levar as crianças para pensar um pouquinho essas questões ambientais, que sejam voltadas aí para a preservação ou para uma educação ambiental, né, de uma forma mais particular. Isso é muito interessante, porque faz com que a criança tenha não só o contato com aquele espaço natural, com aquele ecossistema, mas também aprenda a valorizar aquele espaço. Tá? Então, isso é uma das atividades mais ricas que nós temos aí para trabalhar a questão da educação ambiental. Conscientização sobre energias renováveis. Então, aqui é uma temática que já pode ser trabalhada com os alunos, né? A questão da nossa energia. Porque nós utilizamos uma energia elétrica que é baseada principalmente lá
na questão da água, né? Então na força da água como um gerador de energia. E a gente pode falar um pouquinho sobre as problemáticas que isso traz. A gente pode refletir também sobre a questão de como as represas estão diminuindo ali o seu nível de água por falta da chuva, e outras problemáticas também a gente pode estar refletindo ali. Mas principalmente ali, então, desenvolver atividades que expliquem os diversos tipos de energias, né, renováveis, então energia solar, eólica, hidrelétrica, e hoje principalmente energia solar, que também está muito presente aí nas casas, né, justamente porque ela traz um recurso financeiro, um retorno financeiro muito bom, e incentivar então os alunos a pensar em soluções sustentáveis para o futuro dentro da questão da energia renovável, né? Então, como nós podemos gerar energia de uma forma mais limpa e de uma forma mais econômica. Então, essas são algumas ideias para projetos e sequências didáticas que nós podemos utilizar. Claro que, minha gente, né, apesar de eu ter dividido aqui, essas temáticas elas podem ser desenvolvidas em ambos níveis, né, tanto educação infantil quanto ensino fundamental. Depende da complexidade que você vai dar para ela, né, no decorrer da execução. E materiais didáticos que a gente pode utilizar, então, nesse processo, né? Primeiro, livros, de uma forma geral, né? Já pontuamos lá, mas principalmente os livros de literatura que vão tratar sobre a questão da ambiental, jogos, e dentro desses jogos, a gente, como eu falei, a gente pode trabalhar uma infinidade de possibilidades, desde jogos de tabuleiro, jogos da memória, jogos de quebra-cabeça, a gente pode elaborar jogos com as crianças, né, a trilha do meio ambiente, né? Então a gente pode trabalhar com algumas temáticas que a gente tiver ali na realidade da criança. Kits de experimentos, isso que é muito legal, né? Trabalhar ali com a criança algumas experiências. Então dá para a gente fazer experiências com a questão de cor, então como fazer tinta de alguns alimentos, tinta de beterraba, tinta de cenoura, tinta de espinafre, e também utilizar isso para alimentação, para colorir alimentos. Dá para a gente trabalhar com alguns produtos químicos ali, né? De acordo com a idade, tá, minha gente, por favor? Mas dá para a gente trabalhar ali com alguns produtos químicos, mostrando para a criança, então, as reações que isso pode ter, é, a trabalhar com aplicativos educacionais interativos. Hoje nós temos diversos aplicativos aí para celulares, para tablets, e que vão trazer ali muitos jogos, brincadeiras, a partir de algumas temáticas da educação ambiental. Sites e jogos online têm uma infinidade de possibilidades, de vários sites que oferecem jogos online ali, gratuitos, que você pode desenvolver com as crianças. E esses recursos, então, eles enriquecem e potencializam o processo de ensino e aprendizagem. Porque quanto mais recursos lúdicos nós oferecemos para a criança, mais ela se apropria dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos e que vão ser trabalhados ali. Então, e essa ação pedagógica, então, né, pensando um pouquinho nessa ação pedagógica, educadores podem explorar esses materiais para criar aulas mais envolventes, estimular a curiosidade e o engajamento dos alunos, além de desenvolver o quê? Habilidades essenciais em diferentes áreas de conhecimento. Ou seja, quando eu trabalho, então, a questão da educação ambiental de forma inter e transdisciplinar, a partir dessas práticas pedagógicas, com esses recursos, eu ofereço para a criança a linguagem dela, que é a brincadeira, que é a ludicidade, e eu consigo atuar dentro de todos os componentes curriculares e todos os campos de experiência, de uma forma agradável, lúdica e que prenda a atenção e o interesse ali da criança. E consigo trabalhar todos os conteúdos que eu preciso dentro, então, da nossa BNCC maravilhosa, né? E aí, para a gente finalizar a nossa ideia geral da aula de hoje, aí eu fecho dizendo o quê? Então, que existem diversas possibilidades de atividades e recursos que podem ser utilizados e desenvolvidos para o ensino da educação ambiental, pensando aí todos os níveis de educação, seja lá na creche, seja no ensino superior, mas principalmente hoje pensando a educação infantil e ensino fundamental. E as ideias apresentadas aqui, então, elas podem ser adaptadas e realizadas com qualquer nível de escolarização, como pontuei já para vocês. Basta ter definido quais são os seus objetivos, ter eles bem claros e objetivos, né? Pontuais,
e adequá-los à idade e ao perfil do grupo atendido. Então, eu entender um pouquinho de qual é a fase que eu quero. Se eu vou trabalhar com um aluno de segundo ano do ensino fundamental. Então, quais são as características do aluno nessa série, desse ano escolar, e quais são as necessidades acadêmicas que ele tem ali de currículo, para eu pensar, então, e atravessar ali a temática da educação ambiental. Então, espero ter trazido para vocês aí um pouquinho hoje de algumas ideias e possibilidades para a nossa educação infantil, tá? E aí, deixo para vocês depois uma atividade agora para nossa para o nosso fechamento da nossa disciplina, do nosso componente curricular. E a nossa atividade vai ser o quê? Elaborar, então, um projeto didático voltado para a educação ambiental. E nós vamos ter como base o quê? O filme que nós vimos na aula passada, que é o filme do Wall-E, e as temáticas que foram desenvolvidas ali. Então, algumas orientações aí para a nossa atividade. Primeiro, então, nós vamos fazer um projeto pedagógico, tá? Então, você pode escolher para qual nível será, se é educação infantil ou ensino fundamental, mas ao escolher, você defina lá para qual idade você quer. Então, se você vai fazer na educação infantil, para qual grupo, né, de crianças pequenas ou crianças bem pequenas, é, se você vai fazer para o ensino fundamental, então você pode colocar qual que é o nível que você quer, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Então, para qual turma você vai fazer, para qual série ano, tá? E pode colocar ali também a definição de qual é o componente curricular que vai ser o carro-chefe, né? Então, você vai fazer dentro da aula de língua portuguesa e ele vai ser o carro-chefe, mas pensando sempre nessa interdisciplinaridade. Então, se você for falar dos campos de experiência, você pode colocar todos os campos de experiências que vão ser atravessados, e se você falar da educação do ensino fundamental, você pode colocar todos os componentes curriculares também que vão ser atravessados ali pelo seu projeto, tá? E se é um projeto didático, então ele tem um tempo maior. Geralmente os projetos pedagógicos eles são semestrais, anuais, mas aqui para nossa atividade, então o tempo mínimo, né, que é aceito ali vai ser atividades para um mês. Então, se a gente vai pensar um projeto pedagógico para pelo menos um mês de trabalho ali, tá bom? E a data de entrega. Esse vai ser o nosso trabalho final da nossa disciplina. Então, nós vamos utilizá-lo como avaliação também na nossa disciplina. Então, ele vai ser entregue no dia da avaliação, dia 24 de junho, então, a data final de entrega do nosso trabalho. E lembrando também que o trabalho então deve ser entregue digitado, bonitinho, nas normas ABNT e com uma capinha. Vocês vão entregar fisicamente? Não, nós vamos postá-lo, né? Fazer um upload dele lá na nossa plataforma Moodle. E qual que é a estrutura que o projeto deve ter, então? O nosso projeto pedagógico, ele vai ter que ter, então, um nome, né, um título que você vai dar ali para o seu projeto, um público-alvo, então, você vai definir ali se é educação infantil, ensino fundamental e qual grupo dentro desses níveis. Qual é a duração, né? Então, quanto tempo vai durar esse projeto? Lembrando que o mínimo é de um mês. Então, quais campos de experiência e componentes curriculares vão ser trabalhados e atravessados? E aqui a gente pode colocar, dar uma olhada lá nos códigos, né? Tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, tem os códigos da disciplina de qual habilidade você vai estar desenvolvendo. Aí você pode colocar eles ali também, tá bom? Pode ser de componentes ou campos de experiências distintos? Pode, não tem problema nenhum, porque o nosso projeto é interdisciplinar. Aí depois vem a parte escrita mesmo ali no nosso projeto. Então você vai fazer uma introdução. E a introdução é só para a gente fazer uma contextualização da temática que você escolheu. Então, gente, uma introdução ali, 3 parágrafos, 3, 4 parágrafos é o suficiente para você explicar ali, dar a introdução mesmo, a contextualização do tema que você solicitou. Né? Que você solicitou, não, que você criou ali, elaborou para pensar o projeto. Então, 3, 4 parágrafos da conta. Justificativa é o porquê você vai fazer esse projeto, por que ele é interessante e por que ele é importante. 2, 3 parágrafos ali, ó, dá conta de justificar o porquê. Objetivos gerais e objetivos específicos. Então, qual é o objetivo geral lá do seu trabalho e quais são os objetivos específicos que vocês têm para ele. Então, lembrando que o específico está dentro do objetivo geral.
Metodologia é o quê? Quais as estratégias que você vai utilizar? Como você vai desenvolver esse projeto? Quais são os métodos que você vai propor ali? E, para além disso, opa, não está aparecendo aí, minha gente, mas tem mais alguns pontinhos para a gente colocar, que são as nossas necessidades, a necessidade não, os recursos necessários, que mostram então o que vai ser necessário utilizar, né, ter de materiais ou de recursos pessoais para a elaboração do projeto. Então, isso vai ali também depois da metodologia. Então, quais são os recursos que são necessários e também o nosso processo de a culminância. A culminância, qual que é o produto final. Então, qual que é o produto final ali do meu projeto? Então, o que, vai ser gerado? No final do projeto vai ser feita uma apresentação, vai ser feito a elaboração de um livro, vai ser a elaboração de um cartaz, a gente vai fazer uma apresentação, um panfleto para ser oferecido para a comunidade, aí de acordo com o projeto de vocês. Então tem que ter a culminância. Então qual que vai ser o produto final? E por último, a avaliação. Então como que vai ser avaliado o processo e o desenvolvimento, né, o produto final, o resultado final, aliás, do seu projeto? Se ele foi adequado, se não foi adequado, se foi legal, se não foi legal, ou o que foi bacana. Então, como que eu vou fazer a avaliação desse projeto? Tá joia? Então, essa é a nossa estrutura. Eu vou colocar lá também no ambiente virtual para vocês, lá no Moodle, tá? Da nossa disciplina. E qualquer dúvida depois, vocês entram em contato e a gente vai conversando aí, tá joia? Então, nós finalizamos por hoje e qualquer dúvida, entre em contato. Então, um grande abraço para vocês, minha gente, e até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.